Bom dia, bom dia! E aí, meninas? Como é que tá o dia? Estamos em pleno 7h05 da manhã. E você aí comigo, né? E hoje nós vamos falar sobre raio-x financeiro. Exatamente. Onde muitas pessoas evitam esse momento, mas é um dos momentos que vai te trazer uma clareza tão grande. É um dos momentos onde você consegue identificar o que você precisa fazer, quais as decisões que você precisa tomar. Então entendam, quando a gente fala sobre raio-x financeiro, é o momento onde você vai começar a ter clareza e aí a partir daí as decisões vão ser tomadas, combinado? Agora, hoje vai ser super rápido, vai ser bem rapidinho para não prender vocês aqui hoje, mas, como sempre, nós vamos começar com uma palavra, né? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente ia iniciar, eu falei, olha, eu sempre vou trazer uma partezinha da Bíblia aqui para vocês entenderem que tudo que eu estou falando existe um algo a mais, né? Algo por trás. E Deus sempre nos mostra o caminho, né? Deus sempre está mostrando o que a gente precisa fazer. Então, tudo que você for fazer, né? E principalmente das suas finanças, pode ter certeza que Deus já falou o jeito certo de fazer, tá bom? Então vamos lá. O que eu trouxe para vocês hoje, tá? Como a gente vai falar sobre raio-x financeiro, eu vou trazer aqui Crônicas 22. Eu coloquei só um pedacinho aqui, tá, gente? Pra não ficar extenso. Mas depois vocês abram a Bíblia lá pra vocês verem o tamanho que é. Que aqui eu coloquei basicamente 22 do 1 ao 29, tá? Do 1 ao 19, mas eu coloquei só um aqui só. Aí coloquei assim, ó. É relato como o rei Davi preparou os materiais e planejou a construção do templo para Salomão. Ele reuniu ouro, prata, bronze, ferro, madeira e outros materiais, além de ter reunido um grande número de artesãos e operários para a construção. Davi também estabeleceu planos detalhados, incluindo a forma como a casa de Deus seria construída. E, gente, olha que interessante isso. Para quem não sabe, né, eu vou explicar rapidamente aqui. O rei Salomão, ele foi o filho do rei Davi, né? E o rei Davi, ele não podia construir o templo para Deus, porque Deus falou para ele que ele queria que o rei Salomão fizesse isso, tá? Porque o rei Davi, ele era muito de guerra, né? Ele precisava ser o da guerra e o rei Salomão, ele foi de paz, né? Então, o rei Salomão, ele não teve guerras, né? Então, foi quem fez o templo de Deus. E aí, olha que legal, gente. Como o rei Davi queria muito fazer o templo, então ele deixou tudo arrumadinho, né? E ele separou, ele já deixou tudo separado, ele já tinha feito todo um mapeamento de como ia ser aquele templo, Olha, eu vou falar pra vocês. Coloquem aí também, depois que vocês lerem Provérbios, para vocês lerem Crônicas. Gente, o planejamento para fazer o templo de Salomão foi irreal. Foi irreal. As paredes eram a maioria de 80 centímetros. Não, gente, não era 80. Agora 8 metros de largura. 8 metros de largura. Pensa. É muita coisa, sabe? Então, assim, leiam lá. Depois vocês contam aqui pra mim. Se era 8 metros, mas agora eu não tô lembrando. Mas era muito largo, tá? Então, olha que interessante. Aí aqui, ó, eu vou fazer só um compilado, só. Mas aqui tava falando assim, ó. O rei Davi tinha a lista de materiais, tinha um planejamento e desenhos, organização da mão de obra, liderança e inspiração. E também
tinha um preparo espiritual para todo mundo entender a importância de ter aquele templo, né? Onde ia colocar tudo de Deus, a arca, tudo certinho, né? Porque estava acostumado com uma tenda. E aí eu falo para vocês, olha quanto planejamento. Gente, isso ficou anos, muitos anos que o rei Davi foi separando, foi colocando. Então, o que quer dizer? Ele foi anotando, ele foi organizando e ele planejou. E aí, depois do planejamento, vem a execução. É aí que você começa a ver tudo acontecer, né? Enquanto você tá no só anotar, isso não vai resolver nada. Eu falei para vocês lá na outra live, né? Vocês precisam entender a importância de ir para os próximos passos. Quais são os próximos passos? Agora, nesse momento, a gente já planejou tudo. Agora é o momento da decisão. A partir do momento que você toma uma decisão baseada em cima do que você trouxe, que você escreveu, que você alinhou. Gente, ó, tá escrito aqui. Deixa eu voltar aqui em cima para eu ler para vocês. Ó, planejamento. Vocês vão ter isso, tá? Planejamento. O rei Davi planejou. Ele fez uma lista de materiais. Qual é a lista? O raio-x das finanças de vocês. Tá vendo como isso é antigo? Então, não sou eu que tô falando para você que é desse jeito. Já estava escrito há muito tempo. Então, a ideia é vocês, agora, nesse momento, vocês vão fazer o quê? A decisão. Vão trazer o raio-x. Feito o raio-x, vocês vão tomar a decisão do que fazer. E aí eu vou ajudar vocês em uma coisa. Vão ser 3 questões, tá, gente? O que vocês vão cortar? O que vocês vão tirar? Que não está fazendo sentido para vocês, que não traz valor. Maiara, o que é valor? Valor é quando você está fazendo algo que não é com o seu propósito. Qual que é o seu propósito? É você falar para mim que você tá tendo problema para pagar a escola do seu filho e você prefere vender seu carro do que tirar seu filho do colégio particular. Então, os seus valores está aplicado na escola do seu filho. Você quer muito isso. E isso, se você tirar, vai te deixar angustiada, vai te deixar chateada, depressiva. Então, se você vê que algo que você vai tirar vai te fazer mal, isso são os valores seus, né? Então, você que tá aí, eu não consigo deitar, colocar a cabeça no travesseiro porque eu tô muito endividada, eu tô com um problema, o que eu faço? Primeiro você vai verificar os seus valores, o que você mesmo, olha isso, gente, que tenso. Você mesmo está prejudicando os seus valores e por isso você tá se martirizando. Você não sabe o que fazer, você fala que você tá preocupada, deita a cabeça no travesseiro e não sabe o que fazer. Então agora, nesse momento, você vai ter uma planilha onde você vai alinhar as suas finanças. Feito isso, depois disso, o que você vai fazer? Você vai colocar, arrumou a sua planilha, feita a planilha, você vai para o próximo passo. Você vai fazer, você não vai, como fala? Atrapalhar os seus planos, os seus valores, certo? Combinado? Feito isso, puxou o raio-x, já tá vendo tudo que dói, tirou tudo que pode tirar, aí você vai pro substituir. O que é substituir? Você vai ver se tem alguma linha telefônica de celular que você pode colocar mais barato. Veja se os seus filhos realmente precisam da linha nesse momento. Coloca um tempo. Filho, filha, daqui 3 meses a gente volta com a sua linha de telefone. Ou tenta uma promoção, tá bom? Então, feito isso, o substituir, você vai... Então, a gente cortou, substituiu. E aí, o mais importante, gente, e aí eu falo pra vocês, se vocês não fizerem todo esse segmento de cortar, substituir e, adivinha? É isso mesmo, gente. Fazer os 2 passos.
Por que eu trouxe isso pra vocês? Porque muita gente não faz o que eu tô falando. Enquanto você não fazer o que eu tô falando, você não vai ver resultados. Não adianta estar aqui comigo na live, não adianta me escutar em outro horário, sendo que você escuta por aqui e solta por aqui. O que realmente vai fazer a diferença pra você é você fazer o que eu estou falando, tá? Então você vai me escutar durante 15, 20 minutos aqui e depois você vai colocar em ação. Se você não está no grupo, a primeira coisa que você tem que fazer agora é entrar no grupo. Depois eu vou pedir pra Tuane. Tuane, amiga, depois você coloca pra gente lá o link, por favor, pro pessoal entrar no grupo. Enquanto isso, enquanto eu tô aqui com vocês, já pedi pra Tuane colocar lá, tá? E aí eu quero que você entre nesse grupo, tá? Se você puder, amiga, colocar lá, por favor. Porque enquanto você não entrar nesse grupo, você não vai ter ferramenta. Você não vai passar o dia, você não vai nem ver. E aí eu vou falar uma verdade pra vocês. Depois de terminar a live aqui, eu vou me arrumar, vou pra academia, mas uns minutinhos antes eu vou abrir a minha agenda e vou ver o que eu preciso fazer no meu dia. O que eu tenho pra me organizar. Gente, eu sou mulher, eu erro, eu esqueço. Ontem mesmo, e eu gosto de falar isso pra vocês entenderem que não é perfeito, não tem que ser perfeito. Tem que fazer, só isso. Ontem, quem tava comigo, ali o meu abajur, tinha um monte de fio em cima, porque meu filho tava aqui comigo, eu tava trabalhando, ele começou a pegar o fio do abajur e eu subi o fio tudo pra cima e não arrumei. E no outro dia, eu tava aqui na live com um monte de fio ali em cima. Então assim, gente, o que eu quero de vocês? Façam, entre em movimento, coloca isso pra acontecer. Aí você me pergunta, nossa, mas é tudo certinho. Não tô certinho, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu tenho tanta coisa que eu quero. Hoje eu tava pensando, pra quem não sabe, eu tenho 36 anos, né? E aí, fiquei pensando, gente, que luta com a balança. Que luta, não, chega disso, eu não quero isso pra minha vida. Né? Então, é o basta, é o chega, eu não quero mais, sabe? Pensa se eu tô com coragem de ir na academia hoje. Meu, não tô. Tô falando aqui na live com vocês, meu filho chorou ali. Já deu vontade de levantar pra ele, mas Deus é tão bom que já cuidou, né? Então, o que eu falo pra vocês hoje, gente? Não tem que ser perfeito. Não tem. E o que eu tava falando da agenda pra vocês ontem eu tinha marcado uma reunião e eu simplesmente esqueci de colocar na agenda. O que aconteceu? A reunião começou, eu não estava lá. Então, assim, isso acontece. Se acontece comigo, que tento fazer o mais correto possível, imagine com vocês que está iniciando agora. É normal você começar a querer parar. Então, entendam, gente. É importantíssimo vocês fazerem esse raio-x, tá? Lá no grupo, para quem entrar, eu vou fazer um áudio explicativo, tá? Mas é tudo muito simples. Mas se você tiver dificuldade ainda, entra no grupo e me chama lá no particular. Tire suas dúvidas comigo, aproveita. Que todos esses dias a consultoria, ela tá sendo gratuita para quem tá lá dentro. Então aproveita. Mayara, eu tenho dificuldade nisso. Você acha que você pode me ajudar? Eu vou ver junto com você, num particular, não é no grupo. Porque também o grupo não é aberto, tá, gente? Pra quem não gosta de grupo, eu, por exemplo, eu não sou muito assim com grupo, não, tá? Falar bem a verdade pra você. Eu não acompanho nenhum grupo. Os grupos de estudo que eu tenho, de network, eu não consigo acompanhar, eu não tenho tempo, tá? Mais pra frente, quem sabe? Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é: faça, comece, entre em ação. Porque senão, como eu falei na dieta aqui pra vocês, eu já tenho 37 anos, ainda não estou no corpo que eu gostaria e eu dei um basta. Eu falei, chega. Então, dê um basta nas suas finanças. Chega. Até quando? Quantos anos você tem? Como que você quer resolver isso? Coloca a sua idade. Será que você quer chegar nos seus 60 anos tendo que se matar de trabalhar?
Será que é isso que você quer pra você? Essa é a pergunta que eu deixo hoje, tá bom? Então, ó, gente, um abençoado dia. Volta lá em Crônicas e vê, Crônicas 2, e vê o quanto o rei Davi deixou planejado tudo isso, o raio-x que ele fez de toda essa obra, tá? A importância de colocar isso para funcionar na sua vida e na vida da sua família, porque os seus filhos não têm culpa de você ser desorganizada e talvez ter algum problema com as dívidas, combinado? Então tá bom. Beijos, fiquem com Deus e não esquecem, entrem lá no grupo. E até!